Meus amigos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse é o nosso canal, aqui nós postamos alguns resumos de lições bíblicas e estamos chegando na quinta de um total de 13 relacionado com a temática, o corpo de Cristo. No caso, é a igreja. E hoje, nessa quinta lição, nós vamos comentar sobre a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo, ele é uma expressão de Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui nós temos a missão da igreja, que ela foi chamada para apresentar uma adoração ao Deus eterno, Criador do céu e da terra. Enquanto a igreja ela entra numa comunhão, ela adora a Cristo, ela vai cumprir também dois propósitos. Ela adora a Deus, a comunhão com os céus, ela se relacionam com a sua comunidade, ali a fraternidade, a solidariedade entre os irmãos. E quando ela adora e há essa comunhão entre os irmãos, nós vamos ver que ela entra no terceiro propósito, que é a evangelização. Levar o que? A salvação a outras pessoas, para que elas também possam serem ligadas com os céus, ligadas com o Deus. Então, a comunidade cristã, a igreja, ela tem esses três propósitos no mundo. E nós vamos seguir a sequência da nossa temática aqui, relacionado com o primeiro propósito. No caso, a proclamação das boas novas. A igreja ela foi estabelecida por Cristo. Cristo veio e trouxe uma grande salvação, na qual, através dele, da pessoa bendita de Jesus, nós somos perdoados, somos justificados, somos regenerados e temos o que? A paz de Deus e a paz com Deus. Então Jesus Cristo é o vivo e único caminho que liga o homem ao Pai, liga o homem ao céu. E a igreja, na sua missão dada por Cristo, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então Cristo deu o quê? Uma ordem à sua igreja, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a proclamação da palavra, do evangelho, é para ser pregado a todas as pessoas. O evangelho é as boas novas de salvação. Então todo o cristão
que teve o encontro com Jesus e tem uma comunhão profunda com o Pai, ele tem a chama ardente no seu coração, na sua vida, de levar o que? Essa mensagem para que outras pessoas também possam serem salvas. Tenham os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida e uma profunda comunhão com o Pai Celestial. Então, o propósito da pregação é que o Evangelho seja revelado a todas as pessoas. E quando essas pessoas, elas ouvem o Evangelho e aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós entendemos que a fé, ela precisa ser demonstrada através de boas obras. A pessoa não pratica as boas obras para ser salvo, mas o salvo, a evidência das boas obras da salvação na sua vida. Porque salvação não é mérito, salvação é graça, é favor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar, para nos libertar da condenação eterna. Então, quando há decisão para Cristo, a pessoa nasce de novo. E nós vamos ver que essa nova vida vai exigir daqueles que aceitaram a Cristo o quê? Um novo proceder. E para que essa pessoa venha andar de acordo com o Evangelho de Cristo, é necessário que ele conheça, que ele seja discipulado, que ele seja treinado para a prática o quê? Das boas obras. Então, a missão de pregar o Evangelho é acompanhado o quê? Do discipulado, do treinamento na formação desses novos crentes para que eles possam viverem de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que entender que o crescimento espiritual é algo que ocorre na vida de todo aqueles que professam a fé em Cristo, e nós nunca vamos chegar ao final do nosso treinamento, do nosso crescimento aqui nessa vida. Então, o discipulado, o treinamento, é algo para toda a vida, até sermos arrebatados ou partirmos dessa vida e aguardamos o arrebatamento para que venhamos ressuscitar em um novo corpo e vivermos eternamente com o Senhor. Então, a evangelização, ela é uma etapa da qual tem que ocorrer o quê? O discipulado. E é um estudo constante. O nosso diploma, ele só será entregue na eternidade, porque nós nunca sabemos tudo. Nós sempre precisamos estar aprendendo essas verdades. Então, a igreja, ela tem essa responsabilidade de apresentar Cristo às pessoas, para que as pessoas venham reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e sejam treinados para que tenham o quê? Uma prática de uma vida cristã de acordo com o Evangelho de Cristo. Segundo propósito, ou segunda missão, a igreja é chamada para a adoração. Então, adoração significa dar a Deus, somente a Ele, toda honra e toda glória.
Então toda a honra, toda a glória e todo o louvor é exclusivamente a Deus. Não a pessoas, objetos, ídolos. Não. A adoração, ela é centrada na pessoa bendita de Jesus. E nós vamos entender que a adoração está relacionada com o culto. E que é o culto? Culto, na verdade, é um estilo de vida, da qual nós vamos apresentar todo o nosso ser totalmente ao Senhor, corpo, alma e espírito. Então, eu adoro enquanto eu viajo, eu adoro enquanto eu trabalho, eu adoro enquanto eu estou fazendo atividades domésticas ou atividade física. Então, a adoração é um estilo de vida. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque as pessoas acham que o lugar de adoração é somente na casa, na igreja, né? Ali no edifício, mas não. A adoração é um estilo de vida que todo cristão ele precisa agir, precisa viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Viver totalmente na dependência e para o Senhor. Então, a igreja, ela é chamada para adoração. Enquanto ela adora, ela tem o quê? O relacionamento. No caso, ali com os outros, que é a edificação. Essa edificação aqui, nós vamos ver que para que a igreja seja edificada, nós vamos ver que há o que? Os dons espirituais dentro da igreja. Então, o testemunho, temos os frutos. Na edificação dentro da igreja, nós temos os dons espirituais, que é para a edificação do corpo. E a igreja, dentro dessa edificação do corpo, nós vamos ver que há o que? O relacionamento. Então a igreja adora a Deus, ela evangeliza, mas ela tem o que? A questão da edificação ali do corpo, da membresia. Então nós vamos chamar isso que da comunhão, da socialização dessa comunidade, da qual se reúne de uma maneira fraternal para adorar a Deus. Então a igreja, né, o grupo é um local que de comunhão, um só Deus, né, que é o nosso Pai, um só Senhor, que é a pessoa bendita de Jesus, um só Espírito, né? Essa unidade, ela é comunicada entre os irmãos, porque não existe o que? Igreja sem pessoas, sem o que? A comunidade, sem a socialização. Então, essa questão de comunhão, a comunhão, ela começa pela esfera da fé. O que nos une é o amor de Deus, é o Espírito Santo. E dentro dessa comunhão, dessa união, nós vamos ver que haverá o quê? A unidade. Porque se nós somos um corpo e Cristo é a cabeça, então todos nós somos membros um dos outros. Então, na comunhão mostra o que? A dependência, a solidariedade que precisa haver o que? Entre os irmãos. Nós somos uma família, da qual Deus é o nosso Pai. Nós vamos ver que toda a família há suas diferenças, há suas divergências, mas há unidade, a ligação ali sanguínea, a ligação ali, os laços familiares que unem as pessoas. Então, nós temos o que? Essa ligação, porque passamos a ser filhos de um mesmo Pai, temos o mesmo DNA,
Espírito Santo opera o que? Em nós. Logo, essa unidade leva o que? A fraternidade. Então, ajudar os mais fracos na fé, suportar uns aos outros, sermos perdoadores. E dentro disso, né, dessa questão de ser misericordioso, perdão, há a questão também, o outro lado, né, da disciplina, né, da advertência. Então, uma família unida, nós vamos encontrar tudo isso. E não é diferente da comunidade cristã. E na questão também da prática na esfera pública. Então, embora nós sejamos unidos dentro de uma comunidade, só que essa comunidade ela está dentro de outras comunidades do bairro, da cidade onde mora. E nós vamos ver que a igreja tem a responsabilidade de estar pregando o evangelho, mas também ela tem a responsabilidade de estar atuando com ações públicas voltadas à solidariedade, né, ao cuidado dos órfãos, das viúvas, dos menos favorecidos. Então isso são ações que a igreja também precisa demonstrar dentro da comunidade em que ela vive. Então o evangelho ele precisa ser completo, né? Não é somente a parte espiritual, é corpo, alma e espírito. Então o evangelho ele é pleno e ele precisa alcançar as pessoas dentro dessa totalidade, né? E dessa carência que existe. A igreja entra com ações sociais, entra com muitas obras relacionadas ao apoio, à ajuda a esses menos favorecidos. Então a igreja ela tem essa tríplice missão, que é adorar a Deus exclusivamente, a comunhão da sua membresia e anunciar o que? O evangelho a todas as pessoas, para que elas também possam ser transformadas e possam ser transformadas em verdadeiros adoradores de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou aqui do nosso resumo, deixa um joinha aqui para contribuir e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Deus te abençoe.